Então essa é a última aula do nosso curso Instagram Bombado, seja bem-vindo. Essa é a última e talvez a mais importante de todas as aulas. Por quê? Porque na primeira aula você entendeu os fundamentos, como pensar em marketing no Instagram. Porque normalmente os fundamentos estão errados, estão confusos, estão desalinhados com a realidade do que funciona efetivamente. Na segunda aula, a gente já foi para uma coisa mais tática, que seria a função de cada coisa. Outro dia alguém me perguntou, Leandro, mas como é que faz para eu ter tempo para produzir esse tanto de conteúdo no Instagram? E eu falei, cara, não tem que produzir esse tanto de coisa. Tem que saber o que fazer. E principalmente, por que eu estou fazendo cada coisa, que foi o tema da segunda aula, que a gente explicou o objetivo de cada uma dos pontos de contato no Instagram. Para que serve a live, para que serve o carrossel, para que serve o card, para que serve o post, para que serve o direct. Só que a gente viu de uma maneira mais tática, que é a função de cada coisa. E agora a gente vai para uma maneira mais técnica. Então, se você for parar para pensar em como é que eu organizei esse curso, a primeira parte foi estratégica, a segunda tática e agora técnica. Então é entender tudo que pode ser feito, os fundamentos, depois os porquês de cada coisa e agora o como, o principal. Então, basicamente é isso. Uma outra coisa importantíssima que você vai ter nessa aula, é que ao final eu vou explicar a oferta do meu curso Stories 10x, que você pode comprar, e explicar que ela está diferente do que eu ofereço normalmente, porque normalmente o Stories 10x tem um valor e tem alguns bônus, mas agora eu estou fazendo uma oferta especial. Eu chamei muita gente, eu aumentei a consciência, agora você está sabendo, e aí eu faço algumas promoções esporádicas no ano, inclusive desse curso eu nunca fiz, essa é a primeira da história, você vai ter a chance de comprar por um valor muito especial, mas isso é para o final da aula, por enquanto presta atenção aqui no que você precisa prestar atenção. Que inclusive não vai abrir as inscrições hoje, então não adianta querer comprar, só vai abrir na semana que vem. Então segue o seu facho. Como a gente já viu na última aula, uma das coisas que mais consegue trazer relacionamento e venda no Instagram são os stories. As outras coisas são para atrair audiência, mas stories é excelente para relacionar e parece que você é amigo da pessoa, parece ser parente da pessoa, parece que você vê ela todo dia, parece que você conhece ela e parece que você conversa com ela aonde? No mesmo lugar que os amigos delas também conversam com ela. Você não conversa com seu amigo no direct do Instagram? Sim. Você conversa com o seu? Você não tem nem amigo, né? Ela não tem nem amigo. Você, não tem amigo. Então, o que acontece? Eu vou ensinar hoje como é que faz com que as pessoas queiram assistir os seus stories, como é que faz com que elas queiram mandar uma mensagem para você e depois como é que transforma essa mensagem numa venda. Preparado? Basicamente é o seguinte. Primeira coisa que você tem que pensar no stories é que stories soltos são 10 vezes menos engajantes do que stories sequenciais. O que é um story solto? Você acorda de manhã, aí você fala, meu Deus, preciso produzir conteúdo. Você não sabe o que fazer, o que você faz? O que todo bobo faz. Mostra a sua rotina do dia. Não que você não possa mostrar, né? Mas aí você mostra o que você está tomando no café da manhã. Você fica meio blogueirinho. Você mostra você na academia, tá pago. Você tira a foto de um pôr do sol quando você está viajando. Não que essas coisas sejam erradas, mas para um contexto de que você vai ser o líder de uma tribo, é só você, sobre sua vida. Isso não é tão importante quanto você imagina. A estrela do seu Instagram nunca deve ser você. A estrela do seu Instagram é a própria comunidade. Então, num stories de sequência, você pode fazer uma coisa que eu acho genial para quando você é líder de uma comunidade, que é definir um tema e passar o dia inteiro, ou alguma parte do dia, conversando com a sua comunidade sobre aquele tema e a sua perspectiva sobre aquilo e a perspectiva das outras pessoas sobre aquele tema. E aí começa a ficar super interessante, porque ninguém está querendo só saber da sua vida, a não ser que você seja a Sandy. Mas se você não é, você quer ter uma marca de roupa, é um dentista, um negócio, a pessoa quer pensar sobre ela. Aí no curso lá no Stories 10x tem uma aula inteira ensinando a definir tema, tal, baseado num negócio que eu chamo de urgência oculta. O que é urgência oculta? É um assunto que rodeia o seu assunto principal e que tem o potencial de despertar o interesse da pessoa em contratar o seu produto ou comprar
contratar o seu serviço ou comprar seus produtos. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você é do nicho de meditação. Meditação, imagina, você ficar toda hora, eu vou ensinar você a ficar em silêncio, o stories ia ser em silêncio, né? Eu vou ensinar sobre os pensamentos, eu vou ensinar sobre técnicas de meditação, banco de... É chato, né? Agora, quais são as urgências ocultas de meditação? Briga com os pais, raiva, insônia, insegurança, traição. O que isso tem a ver com meditação? Tudo. Na hora que você está meditando, são esses assuntos que vão vir na sua mente. Então, quando você levanta um tema e começa a falar com esse tema e deixa não você falar, pede a opinião da comunidade sobre esse tema, começa a ficar super interessante. Por quê? Por que a pessoa manda no inbox? Porque você não chega produzindo conteúdo, você chega perguntando. Quando você pergunta alguma coisa, a pessoa quer expressar a opinião dela. Quando ela expressa a opinião dela, ela expressa no seu inbox. É assim que seu inbox bomba. Então, imagina que você vai fazer um negócio sobre... Agora tem que dar um exemplo prático, senão ninguém vai ficar doido, né? Imagina que você tem um curso de meditação, ou que você é um especialista em meditação, ou que você tem um estúdio de meditação, ou aulas de meditação presencial, ou um aplicativo de meditação. Aí você vai lá e fica só cagando regra. Meditação, e fica explicando um monte de conteúdo que a pessoa... Agora imagina que o primeiro stories é assim. Quando você tem insônia, quais são os pensamentos mais recorrentes que ficam passando pela sua mente? Pode responder sem medo de se expor, porque eu não vou publicar o seu nome e a sua imagem de jeito nenhum. É só para a gente entender o que passa na cabeça das pessoas nesse momento. E aí, é sobre ela, não é sobre eu querendo dar. Aí a pessoa fala, cara, quando eu tô com insônia, eu fico pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu fico pensando que minhas campanhas não estão convertendo. Eu fico pensando que eu tenho que pagar o boleto do condomínio, mas eu não tenho o valor completo, eu vou ter que pedir para fulano e já é a segunda vez que eu peço. E aí você vai dar o print dessa resposta, vai publicar e fazer algum comentário, aí sim, com a sua visão de líder sobre o mundo ou sobre aquela ideia. Às vezes dá uma dica, às vezes dá uma sugestão, às vezes trazer uma outra reflexão, fazendo uma outra pergunta. E aí você vai ver que várias pessoas vão mandar e vai ter duas coisas interessantes. A pessoa vai querer expressar a opinião dela, ela vai se sentir valorizada vendo a opinião dela sendo expressada ali, né? Só que várias outras pessoas vão se identificar e vai dar uma sensação de não é só comigo, não sou só eu que penso no boleto, não sou só eu que fico ansioso no que tem que fazer, alguém me compreende, eu sou normal, eu pertenço. E aí você fica só um condutor. E essa é uma das técnicas. Eu chamo isso, dentro da minha estrutura do Stories 10X, de dispositivos de engenharia social. Eu pesquisei isso por muito tempo e eu tenho 38. Esse é um dos dispositivos, que é o dispositivo que eu chamo de desabafo. Uma vez eu fiz esse dispositivo no Instagram da Kátia, algumas vezes, vou dar uns exemplos de como é que eu fiz. A Kátia é uma sexóloga, fisioterapeuta pélvica, especialista em sexualidade feminina. E uma das que a gente fez lá, a gente perguntou, olha só que tema, a gente perguntou se alguém já tinha sofrido alguma história de abuso. E pediu para a pessoa desabafar, contar a história. Não porque eu queria só engajamento, porque eu queria mostrar que aquilo é um problema e trazer a reflexão para outras pessoas. E, cara, chuta quantas respostas a gente teve no Instagram da Kátia. Instagram, hoje tem 10 milhões de seguidores, mas na época devia ter, sei lá, uns 6 milhões, 4, não lembro exatamente. Mas chuta quantas respostas a gente teve nessa parada. 70 mil respostas. Cara, o Instagram deu bug, não dava para ver, e várias histórias, era um negócio completamente inacreditável. Obviamente, a Kátia continuou produzindo conteúdo sobre aquilo, ela tirava o print da história e ela trazia reflexões, trazia maneiras da pessoa sair daquela situação, trouxe conteúdo sobre como denunciar, trouxe conteúdo como se sentir segura, falou sobre as leis, falou sobre as instituições que poderiam ajudar naquele negócio, mas a comunidade se sentiu ouvida, se sentiu acolhida. Teve um outro
que alguém, a gente usou como tema era traição. Alguém mandou uma pergunta para a Kátia, que a pergunta era assim, o meu marido está me traindo, eu já sei que ele está me traindo, mas eu ainda o amo. O que fazer? Ao invés da Kátia responder o que fazer, o que ela fez? Ela pegou a pergunta, publicou a pergunta e perguntou para quem? Para a audiência. O negócio foi assim, que dica você daria para ela? E aí, o que você acha que aconteceu? De novo, milhares de pessoas com opiniões diferentes. Umas falando, meu Deus, acaba logo, não sei o quê. A outra, como assim você sabe? Conversa com ele. E aí, várias opiniões diferentes que trouxe um quê de debate. O Instagram da Kátia lá, o stories dela, não ficou mais só um Instagram de marketing, de tentar vender produto, tentar empurrar goela abaixo. Ficou de opinião, de conversa, de diferentes pontos de vista, de reflexão. E qual que foi o dispositivo que eu usei agora? Foi outro, não foi o de desabafo. Esse é o do pitaco, eu chamo de pitaco. O que a gente mais gosta? O que o ser humano mais gosta? Dar pitaco na vida dos outros. Todo mundo, não é assim? Por isso que as páginas de fofoca vivem só disso? Fulano tá certo, tá errado, não sei o que, deve ser. Big Brother faz sucesso por quê? Por causa disso. Então, por que é dispositivo de engenharia social? Você acabou de ver, porque é o desabafo e o pitaco. Eles são dispositivos de algoritmo de Instagram, que mostra como é hackzinho do Instagram, apaga todos os stories, volta para frente, pede para... são essas bobagens? O pitaco é um algoritmo mental humano. Eu sei como a mente humana funciona. A mente humana não se aguenta, ela quer dar opinião. A mente humana ela não se aguenta, ela quer botar para fora as angústias que ela tem dela. 2 dispositivos. Um do pitaco está pegando uma necessidade humana de expressar opinião. A outra do desabafo, necessidade humana de falar o que ela mesmo sente dos problemas dela. Às vezes, falar sobre o seu problema já te ajuda a resolver, mais do que alguém te dando uma palestra de 10 horas. Então, se a Kátia estivesse falando sobre abuso sexual e ficasse falando uma tese de doutorado de 10 horas, seria menos eficiente para a pessoa que conseguiu falar o que estava sentindo e se sentir ouvido. Esse é o trabalho do psicólogo, basicamente. É ouvir, não é falar. Você sabia disso? E o que a gente está transformando aqui? O seu Instagram numa grande comunidade. Isso é poderoso demais. Mas, nos dispositivos de engenharia social, a gente não está só dentro da psique humana. Por quê? Porque ele não pode ignorar que tem também um algoritmo que toma decisões baseadas em cliques no dedo da pessoa, tempo de tela. Então, alguns dos dispositivos aqui são baseados em gamificação, psique humana, outros são baseados em como o algoritmo técnico do Instagram funciona. Eu vou dar algum exemplo. Esse aqui é um exemplo de um algoritmo técnico do Instagram funciona. Quando você publica um story, sabe como é que o Instagram decide se vai divulgar esses stories ou não? Você sabe qual que é a base que ele usa? Nos primeiras pessoas. Se você publica um Instagram, as primeiras pessoas olham e tem um início forte para as primeiras pessoas, o Instagram fala, opa, parece que esse negócio aqui tá bom, então eu vou distribuir para mais gente. Sabendo disso, você fala assim, como é que eu consigo influenciar esse jogo e botar as primeiras pessoas mais quentes? Você não tem domínio sobre isso, concorda? Você publica o Instagram que vai falar para quem são as primeiras pessoas que vão ver, certo ou errado? Errado. Eu descobri um jeito de hackear esse sistema, de botar muito mais gente para ver os seus primeiros stories do dia. Sabe como? Colocando um combustível extra. O que é o combustível extra? Por exemplo, vamos imaginar, que já aconteceu comigo, que eu estava fazendo uma palestra no RD para mais de 7.000 pessoas. O RD Summit é um evento de marketing. Tinham 7.000 pessoas sentadas naquela audiência. E aí, como é que todo mundo faz, né? O cara normal. Ele vai lá e pede para seguir, não é isso? O que eu fiz? A minha palestra era sobre light copy, sobre criação de marketing criativo. Os caras estavam lá, tinham acabado de ver o conteúdo e gostaram muito. Eu falei para eles assim, se você quiser, eu posso usar as técnicas dessa palestra para escrever os anúncios do seu negócio.
Eu vou criar um Stories agora, que o Stories vai estar basicamente assim. Me manda o texto do seu negócio, a explicação sobre o seu negócio, e eu vou escrever um anúncio para você. O que você acha que aconteceu? Naquele exato momento, cara, a palestra inteira não foi me seguir no Instagram. Foi me mandar a explicação sobre o próprio negócio da pessoa. E ainda assim elogiando a minha palestra. O cara ficava, nossa, a palestra é maravilhosa, parabéns. E mandava o negócio e eu ia lá, tirava o print e escrevia um anúncio pro cara na hora. Então o que eu fiz? Eu gerei um puta conteúdo para minha audiência normal, porque viu eu dando um conteúdo bom. Eu criando para a pessoa em vez de eu dar dicas de como criar um anúncio, eu criei um anúncio real para uma pessoa real. É sobre a minha comunidade, não sobre mim. Só que, naquele momento, 7.000 pessoas entraram 2 vezes no meu Instagram. O que você acha que aconteceu? O Instagram falou, esse negócio aqui tá indo muito bem. Vamos distribuir para mais gente? E aí distribuiu para uma porrada de gente. Só que ainda tem um outro detalhe. No primeiro stories que eu fiz, o que era? Era pedindo uma resposta no meu inbox. Sabe outra coisa que o Instagram leva em consideração para saber se vai distribuir? A quantidade de pessoas que respondem ao Instagram seu. Se você só publica, oi gente, acabei de terminar minha palestra aqui no RD, dá uma olhada na galera, uhul! Quantas pessoas você acha que vão responder? 10, 20? Quando eu fiz isso, pessoal, vou escrever um título de um anúncio para você, usando as técnicas da palestra. Quantas pessoas das 7.000 você acha que me mandaram? 2.500 respostas em minutos. O que o Instagram fez? Levou isso para um monte de gente que não estava na palestra, mas me segue. Eu tenho 1 milhão de seguidores. O que você acha que bateu? Recorde de visualizações no Stories naquele dia. Por que isso aconteceu? Porque eu usei um dispositivo que chama combustível extra. Mas, Leandro, eu não sou palestrante, eu não vou num palco com 7.000 pessoas. Você pode usar o combustível extra de vários lugares. Você pode estar fazendo uma live, às vezes eu estou fazendo live, e jogo o combustível extra. Se você está interessado, eu vou abrir uma sequência de stories agora, vai lá ver. Às vezes eu boto como combustível extra, sabe o quê? E-mail. Eu mando um e-mail falando, hoje eu estou discutindo, por isso que é importante ter o tema. Eu estou discutindo sobre o tema tal. E aí bota o tema que está discutindo, e aí a parada dá uma explosão. Eu mando um e-mail, e eu ainda falo no e-mail, mas é bom você ir lá assistir agora, porque só fica por 24 horas. E aí o que você acha que acontece? Todo mundo clica no meu e-mail e vai no meu Instagram para saber sobre aquele assunto do dia, que interessa a ele, não a mim. E aí o que acontece? O Instagram distribui mais. Você pode fazer em live, em palestra, em e-mail, em aula. Qualquer oportunidade que você tem para impulsionar, você usa. Esse é o dispositivo que chama combustível extra. Eu vou listar quais são os nomes dos dispositivos. Alguns, só pelo nome, você vai meio que entender o que é. Outros, você vai ficar curioso. Mas, basicamente, a gente tem o combustível extra, que eu acabei de explicar. Conversa sem privacidade. Dia de hot seat, esse é maravilhoso. Dia de hot seat, essa eu vou contar, sabe que eu vou contar pra galera. Dia de hot seat é o seguinte, você vai falar pra audiência assim, hoje eu preciso da ajuda de vocês para resolver o problema de um de vocês mesmos. Como vai funcionar? Me manda qual o maior problema você está tendo sobre o assunto tal, eu vou escolher o que eu achar mais interessante e eu vou pedir a ajuda de todos vocês para dar sugestões de como essa pessoa deve resolver esse problema. Um exemplo de como eu fiz isso na prática. Eu fiz, me mande, uma urgência oculta minha é página de vendas. Falei, me mande a sua página de vendas e uma explicação do seu negócio. Eu vou escolher uma delas e essa que eu escolher vai ser analisada pela minha audiência inteira. E aí as pessoas me mandaram a página de vendas. Só nessa, o que aconteceu? Milhares de pessoas me responderam no stories meu. Eu escolhi um que eu achei que era interessante e publiquei. Pessoal, conto com a sua ajuda. Dê uma olhada nessa página de vendas e mande a sua opinião. O que você acha que está bom, o que você acha que está ruim. Aí imagina a quantidade de respostas de pessoas querendo falar, gostei disso, não gostei daquilo. O que eu fazia depois? Eu não tinha que pensar em nada. Eu só pegava boas sugestões e falava, cara, excelente ponto de vista, excelente reflexão. E pegava sugestões ruins e falava, cara, isso aí que você acha que está errado, na verdade, eu olhando aqui pelo meu ponto de vista, acho que está certo. Virou o quê? Um grande debate sobre marketing no meu Instagram. Não virou um Instagram de um carinha mostrando que ele está no CrossFit, mostrando o que ele está almoçando, mostrando o que ele está juntando. Né? Tem um que chama de meta, mas não é meta de metaverso, não. Meta é de bater a meta.
Tem um dispositivo que a gente cria uma meta e a audiência tem que bater a meta. O outro é uma história com gancho. Esse é assim, eu uso com frequência e não falha nunca, né? Cultura de resultado. Esse eu uso, nossa, é brutal, cultura de resultado. Se você entrar no meu Instagram, todos os dias eu recebo 2 ou 3 prints. Ontem mesmo eu recebi 2 prints, ó, só para não falar que eu tô mentindo, hoje é dia 18 de dezembro, ontem eu recebi 2 prints de pessoas que refaturaram mais de R$1 milhão com produtos digitais. Ontem. Por que a pessoa que fatura 1 milhão me manda um print? E por que ela sabe que o lugar de mandar o print é no direct do Instagram? Porque porque eu uso o dispositivo de cultura de resultados. Aonde que eu uso o dispositivo cultura de resultados? Dentro do Stories? Não. Eu uso lá no meu curso. Eu uso lá nas minhas aulas. Mas a conclusão disso é nos Stories. Quem é que, quando eu peço para o cara na minha aula, me manda o print das suas vendas, porque para mim é importante, quando eu faço uma gamificação dentro do meu curso para a pessoa que me mandar o print ganhar alguma coisa, ela me mandou aquele print lá no inbox. Porque eu já tenho essa cultura. Só que 100% da minha audiência está vendo que alguém faturou 1 milhão. Só que imagina eu mandar todo dia prova de resultado igual eu faço. Aí fica brutal, né? Tem o piada interna, que o próprio nome já diz. Tem o desabafo, que eu já expliquei. Tem o pânico pelo conteúdo, que esse, meu Deus do céu, deixa as pessoas sem dormir. Tem a ansiedade pela abertura. Tem a abertura de carrinho. Dá para você abrir o carrinho no Story, sem ter página de captura, sem ter página de vendas. Você cria uma demanda que fica super interessada numa coisa e usa o próprio Stories para abrir. Esse é maravilhoso, sabe por quê? Porque você está fazendo o próprio Instagram divulgar para toda a sua audiência que você está abrindo uma promoção, né? Um negócio desse tipo. Expectativa pela notificação, alerta para voltar. Esse eu uso quase todo santo dia, o alerta para voltar. Esse é o seguinte, quando o cara está assistindo o seu Stories, sabe uma das coisas que aumenta a relevância do Stories? Não é ele ir para frente só, não. Se ele sair, é ruim. Se ele vai para frente, é bom. Mas se ele vai para trás, é extraordinário. Porque quem vai para trás? Quem volta para ver uma coisa? Estou assistindo e eu volto, clico para voltar. Quem não conseguiu, leu e falou, eita, era tão importante que eu voltei. Quando tem um voltar, meu amigo? Agora, esse é tão poderoso e eu sei usar que o cara não volta um story seu. Se você fizer 10, ele volta 10. Quer a prova? Olha a pergunta que o cara me mandou hoje. Tá aqui, ó. O cara me mandou essa pergunta hoje. Conta como que você faz para criar stories que vamos até o fim deles e voltamos de novo até o início. Tá aqui, ó. O cara escreveu aqui. Tem a foto dele, o cara. Esse é o poder. Tem o BI apurado. Você sabe o que é BI? Não. É Business Intelligence. Eu vou dar inteligência de negócio muito apurado usando o Instagram e o Stories. Tem o surra de print. Tem os 3 Is do marketing, que é para você fortalecer a sua identidade do comunicador, para você ser um comunicador marcante, a pessoa olhar e falar, esse stories é do Ladeira, esse stories é da Kátia, esse stories é do Sobral, esse stories é do Érico. Né? Tem o identidade do produto, para a pessoa falar, cara, eu sei como esse produto funciona e esse produto faz sentido para mim. A gente tem como usar esse. Tem a identidade do consumidor, que fala, cara, eu sei que essa tribo aqui é a minha, né? Tem o Quem Comprou Fala, tem o Surra de Compartilhamento, tem o Nomes Esquisitos, tem o Espetacularização, tem o Você Sabia, tem o Microinfluência, esse eu posso ensinar também. Sabe qual que é o microinfluência? Às vezes, as pessoas... Às vezes não, né? A gente está sempre querendo consumir alguma coisa, né? Você gosta de consumir, Wesley? Consumir o quê? Qualquer coisa. Você gosta de consumir, claro? Todo dia? Consumir. Comprar é bom, não é? Sim. Você não quer comprar? Você nem, às vezes, não sei se você tem, a Paty, ela consome a Amazon igual o Instagram. Falei, o que você está fazendo? Você está olhando o que você vai comprar? Ela, não sei. Essa porra não é Instagram não, velho. Ela tá lá rodando, como se fosse o feed, que tem produto infinito ali. Falei, por isso que todo dia chega coisa lá em casa e eu vou quebrar, vou ter que vender muito custo mesmo, viu? Cara, ela compra... Ela quer consumir e a gente quer consumir. E às vezes, o que a gente quer? A gente quer recomendação de consumo. Sabe uma das coisas que todo mundo pergunta no dia que eu vim com aquela camisa nova ali? O cara perguntou qual é a marca daquela camisa, porque a camisa era bonita. Quando eu vou para algum restaurante, cara, qual que é esse restaurante? Quando eu fui para minha viagem lá em Pirinópolis, eu arrumei uma cabana. Cara, neguinho o dia todo perguntando qual era a cabana, qual era a cabana. É lógico que eu não ia falar qual era a cabana enquanto eu estava lá, porque é perigoso, né? No meio do mato.
Só que eu, cara, tirei uma foto na churrasqueira, lá no finalzinho aparecia Sítio Picon, que é o nome da cabana. Inclusive, já fica a recomendação, vai ver que... E a cabana era assim, você acredita que a mulher falou, pesquisei na internet inteira, vi lá embaixo, encontrei o Sítio Picon e me mandou o link. Eu falei, mulher é detetive mesmo, viu, bicho? Mulher é foda. Homem nenhum ia achar, mas mulher encontrou, cara. Mas aí não é só recomendar coisas bestas assim, senão você vira blogueirinho de novo. Você tem que recomendar coisas que têm a ver com a sua comunidade. E normalmente aí tem um detalhe, coisas que não são óbvias. Por exemplo, vou dar recomendação de livro, aí eu vou recomendar para vocês Hábitos Atômicos, O Segredo, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre. Esses livros, não é uma recomendação que você fala, cara, nossa, o Leandro me recomendou esse livro, eu vou ler. Você já ouviu 1000 vezes sobre esses livros, concorda? Agora, se eu falar para vocês que eu vou recomendar o livro Adams Óbvio, já ouviu falar? Alguém já te recomendou Adams Óbvio? E melhor, é um livro curto, eu faço por querer, porque se eu recomendo, sei lá, fala um livro grande pra caralho aí. Senhor dos Anéis, o cara vai, né, nunca ele vai ler. Agora, se eu recomendo Adams Óbvio, é um livro de 70 páginas que estoura sua mente. Cara, você vai querer ler o livro, você vai conseguir ler o livro e você vai ter uma sensação de vitória brutal. Pô, o Leandro me recomendou um livro, eu terminei. Eu aumentei sua meta de livro do ano. Parece bobo, né? Mas é verdade. E, cara, foi muito único. Eu alcancei um espaço no seu cérebro que não existia, que ninguém vai alcançar. Eu peguei um slot único no seu cérebro. Quando eu recomendo um livro que todo mundo já ouviu falar, é bobo. Mesma coisa para série. Sabe qual série que eu recomendo? Você já está caindo nessa aí agora. Método Kominsky. Alguém já recomendou o Método Kominsky para você? Pouca gente conhece o Método Kominsky. O pessoal gosta de... Qual série? Prison Break, Breaking Bad. Qual que é a série famosa aí? Friends, How I Met Your Mother. Agora, pô, Método Kominsky. Pô, e olha o tipo de série. O que eles abordam? Envelhecimento. Um assunto que todo mundo passa, porque ou você é velho ou você conhece alguém velho. Sua mãe tá velha, seu pai tá velho, seu avô tá velho. Todo mundo vai envelhecer. Então, uma coisa que chama muita atenção e é única. Então, micro-influência. Eu tô sempre influenciando. Imagina que você assistiu essa série. Eu entrei dentro da sua cabeça. Imagina que você comprou esse livro. Eu entrei dentro da sua casa, né? Presente difícil, esse aqui eu não vou explicar agora. Resposta escondida, a pessoa fica meia hora no teu Instagram procurando uma parada. Curiosidade não mata. Pressuposição de sim e o pitaco. Então, se você usar esses dispositivos, a pessoa vai ficar viciada no Instagram e o Instagram vai ficar viciado em entregar o seu conteúdo para o máximo de pessoas possível. Esse é o poder do Stories 10x. Mas só isso funciona? Eu tenho uma outra coisa que eu ensino dentro do Stories 10x, que é o seguinte, não é só usar o dispositivo, tem que usar o dispositivo na intensidade certa. Quer ver um exemplo de intensidade do dispositivo? Imagina que eu vou usar o dispositivo. Vamos dizer que o seu nicho é maquiagem. Aí você vai lá e fala assim, me conte um dia em que você se sentiu feia porque não estava bem maquiada. Qual o dispositivo que eu estou usando aqui? Desabafo. A intensidade é alta, média, fraca? Fraca, né? Por que eu vou contar? Não tem um motivo tão forte. Agora, olha só o nível de intensidade que eu posso botar aqui. Vou dar um exemplo só de aumentar um pouquinho o bobo. Antes de contar, antes de pedir para a pessoa falar, eu conto o dia. Eu vou lá e falo, cara, teve um dia que eu saí às pressas, fui para o trabalho correndo, logo na hora que eu cheguei no elevador, eu olhei para as pessoas, eu vi que as pessoas estavam me julgando, eu estava me sentindo feia, eu não tinha comprado maquiagem. Naquele mesmo dia, o presidente da empresa me encontrou e me cumprimentou, eu não sabia onde enfiar minha cara. Pô, depois de ouvir isso, já começa a lembrar das suas histórias. Você já está até lembrando, concorda? Você lembrou de alguma aí? Já lembrou mesmo? Estou falando? Então, o que acontece? Agora que você lembrou e que eu contei a minha, você está um pouco mais propenso para contar a sua, concorda? Aí eu falo, você já passou por algo parecido? Me conta aqui como foi. E aí, essa não é uma discussão sobre maquiagem, sobre se a maquiagem é bonita, é sobre
a importância da maquiagem, como a sociedade exige tanto da beleza da mulher, como a sociedade exige que você esteja sempre bonita e perfeita, e no dia que você não está, isso vira um grande peso para você. E aí vira um tema de debate o seu Instagram. Mas eu tive que usar um pouquinho mais de intensidade. Tem gente que fala, mas eu tenho pouquinho seguidor, ninguém interage. Não é porque você tem pouco seguidor que ninguém interage, é porque está sem graça. Então aumenta o dispositivo. Por exemplo, teve um que era uma aluna minha, que ela tinha um negócio de milhas. Ensinava a comprar passagem mais barato com milhas. E aí ela ficava o tempo todo pedindo pergunta, ninguém respondia. Eu falei, cara, vamos botar um dispositivo aqui do desafio de análise com uma intensidade altíssima. Então ela falou assim, me fale para onde você quer viajar, a data e a cotação da viagem que você conseguiu. Se você me mandar isso, eu te garanto que consigo cotar com pelo menos 30% mais barato. Duvida? Então me manda aí. Era basicamente, a intensidade é alta, concorda que você fala, pô, por quê? Porque o benefício é alto, pô, vou comprar mais barato. A primeira era uma mulher que queria viajar com a família para Disney de executiva. E tinha dado 61 mil reais, porque era a família toda, marido, esposa, filho, não sei o quê. Ela tirou o print, era 61 e ela conseguiu tudo por 39 mil, 30 e poucos mil reais. E ela pegou e mostrou a cotação dela mais barata, para a mesma data, e botou assim, quem comprar o meu curso vai saber como isso é possível. E para a própria pessoa que mandou, porque a própria pessoa mandou também, né? Ela mandou a cotação e fala assim, ó, no meu curso eu ensino, e se você comprar agora e mandar o comprovante de pagamento, que comprou o curso, eu emito a passagem nesse valor que eu te passei aqui agora. Porra, imagina? Tem que ser burro para não comprar, porque o curso dela custa 1.000. Só de passagem ela economizou 20, 30, sei lá. Pô, dá para entender? Então, assim, esse é o poder. Cara, era um perfil pequeno, minúsculo. Ela não estava vendendo no Instagram. No primeiro dia que fez isso, vendeu. Mandou a mensagem. Eu tenho até o áudio dela falando. Aê, Ladeirinha! Essa é uma pessoa conhecida, né? Aê, Ladeirinha, vendeu uma hoje. Que venha muitas depois dessa. Não vendia nada, aplicou o que eu estava falando. Aí, Ladeirinha, vendeu uma hoje, que venham muitas depois dessa. Por quê? Usou exatamente isso que eu expliquei para vocês aqui. Isso é transformar o seu Instagram numa coisa útil para a comunidade. Todos os caras grandes de Instagram fazem isso. Quando você vê o Carlinhos Maia fazendo Instagram, ele não é sobre ele o tempo todo, é sobre outras pessoas que estão lá. Ele não é 90% dos stories do Carlinhos Maia não é na cara dele, é na cara de outra pessoa, com a visão dele sobre o mundo. Aí sim. Mas é muito mais sobre os problemas de outras pessoas, sobre os desafios de outras pessoas, sobre os medos de outras pessoas, sobre os desejos de outras pessoas, não do dele. 100% de quem é bom de Instagram faz isso. Não conheço ninguém que é só mostrando ali. Até quando a pessoa é meio blogueira e dá certo, pode saber que ela está representando uma comunidade. Agora, você quer ter um acesso a um curso que ensina passo a passo como usar cada um dos dispositivos, que ensina como organizar suas sequências em diferentes tipos de sequência. A gente tem sequência, porque dentro de sequência, o Instagram é para relacionar e vender, né? Então, se você quiser fazer uma sequência de relacionamento, você vai ter que fazer uma sequência de relacionamento. Hoje, por exemplo, eu fiz uma sequência de relacionamento, eu não vendi nada. Então, eu até chamo ela sequência de relacionamento puro. É o jab, jab, jab. Eu faço jab, 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 jab. Faço 7 dias só de relacionamento sem vender hora nenhuma. E depois de 7 dias, vou lá e todo mundo já está gostando muito, boto um linkzinho lá e tomo de venda. Tem a outra sequência, que é a sequência de evento, só para quando você tiver em um evento, uma viagem, alguma coisa especial. Tem uma outra sequência que é só de abertura de carrinho, quando você vai fazer uma promoção, se você é do mundo dos lançamentos, ou se você quer fazer uma Black Friday, por exemplo, ou um Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Tem uma outra sequência, que é uma sequência só de venda, que é específico para venda. Tem uma outra sequência que é para divulgação de conteúdo externo. Como é que você faz quando você solta um vídeo no YouTube ou um podcast? Ou quando sai uma notícia sua no jornal? O que você faz? Oi, gente, tudo bom? Acabou de sair o vídeo, tal, tá aqui o link. Quando você usa uma sequência que tem um tema, que dá contexto, que cria vontade, a pessoa vai lá no seu vídeo e explode. Eu lembro que eu fazia isso com a Kátia, o canal da Kátia, e olha só como é que isso reverbera. Ela tem um canal no YouTube normal.
um canal no YouTube. Ela publica o vídeo. Como é que o YouTube pensa? Se esse vídeo estiver bom, ele vai distribuir mais. Então, nos primeiros momentos do vídeo, às vezes até um vídeo antigo, eu estou lá fazendo uma sequência, e o vídeo da Kátia tinha lá 300 mil visualizações. Eu vou lá e faço uma sequência boa, com muito contexto sobre o mesmo assunto daquele vídeo. Nesse caso específico, a gente fez usando o dispositivo do Nomes Esquisitos. E era um vídeo sobre massagem. E aí, alguém falou, Kátia, fiz a massagem do Neno e meu marido ficou doido. Aí eu, pô, massagem do Neno é muito estranho, né? E o vídeo era sobre a massagem do Neno. E aí eu publiquei, a massagem do Neno deixa o homem pensando em você 10 dias. E aí vinha outra pessoa, o que é massagem do Neno? Aí veio a outra pessoa, fiz a massagem do Neno. Passou o dia todo falando da massagem do Neno com mensagens super engraçadas, entusiasmantes e ninguém sabia, procurava no Google, não achava o que era massagem do Neno, porque é um negócio que não é conhecido, não é comum. A gente que inventou para fazer essa brincadeira. Cara, virou uma comoção do que é a massagem do Neno. E aí a Kátia falou, ó, hoje às 8 horas eu solto o vídeo da massagem do Neno. Quando soltou, o que vocês acham que aconteceu? O vídeo que tinha lá os 300 mil views, que já era até um vídeo antigo, foi para... Bateu quase 1 milhão esse vídeo do Neno lá. Então esse é o poder que o Stories pode reverberar no seu negócio. Por quê? Porque 1 milhão de pessoas clicaram no link? Não. Mas, sei lá, 20, 30, 40 mil pessoas clicaram, o YouTube começou a ver, ué, esse vídeo é relevante para muita gente e começou a distribuir lá. Então, isso que você faz aqui reverbera. Ao ponto de eu receber mensagens como essas. Eu vou ler para vocês as mensagens que eu recebo aqui no dia a dia. Eu tenho print de tudo. Olha só. Essa resposta sim, explode minha cabeça, porque você é autêntico. E perguntas e respostas, e suas perguntas geram muito valor. A gente aprende muito com você, Ladeirinho. Dá vontade de tirar print desses stories e publicar. Posso? Com a devida fonte. O cara tá querendo tirar o print do meu stories, não só para ele guardar, para ler depois, para publicar para a audiência dele. Um stories meu ao outro. Esse post para mim, que é iniciante, foi muito informativo, útil e fácil de aplicar, porque você responde direto ao ponto e dá para colocar em prática. É real o exemplo da propaganda da blusinha e por isso dá mais vontade ainda de comprar o seu curso sobre o Light Copy. A pessoa já acabou de falar que está com vontade de comprar. Sabe o que eu fiz aqui? Porque eu sei o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O que você acha que eu fiz quando ela me mandou isso? Eu falei assim, você está com vontade de comprar? Fique... cuidado se você está com vontade de comprar. Isso faz muito mal para a saúde. Está aqui o link, cuide da sua saúde. Fiz uma piada. Ela olhou e falou, o que vocês acham que ela fez? Comprou. Então, quando alguém entra no inbox, você faz o quê? Continua a conversa aí, vende. Eu vou explicar mais ou menos como é que vende e quais são os erros da venda por inbox aqui. Beleza? E depois disso, você aprendeu a se comunicar, você tem que aprender a fazer o quê? A bater pro gol. A bater pro gol é vender. E, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, essa parada que eu estou explicando para vocês, ela é conhecida como Conversional Marketing nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Mas sabe quanto que isso faturou nos Estados Unidos de venda? 23 bilhões de dólares do que foi vendido no varejo dos Estados Unidos passou por alguma conversa antes de levar para o checkout. As pesquisas que eu li aqui, diz que a pessoa tem 70% mais de propensão em comprar depois de ter conversado com alguém. E esse alguém nem precisa ser humano, pode ser robô. Mas às vezes é humano. Eu recomendo que se você está no começo, você mesmo faça de maneira humana. Se você está com muita escala, começa com um robô, para o robô fazer uma triagem para você e depois vai para algum humano, que é assim que eu faço na minha empresa hoje. Quando eu tenho muito volume, eu começo com um robô. Quando eu tenho pouco volume, eu boto um humano mesmo para responder. E às vezes o humano sabe quem é? Eu mesmo. Mas essa mulher ali, eu mesmo respondi, eu mesmo fiz a piada. Por quê? Porque eu vendi, custa 2.500 o meu curso. Faz as contas se eu ficar o dia todo conversando. Sabe qual que é o meu maior vício? Meu maior vício é o inbox no Instagram. Sabe por quê? Porque eu converso com alguém e ganho dinheiro. É por isso. Você não ficaria viciado também, não? Meia horinha de conversa, às vezes 40 mil reais numa manhã eu faço. Às vezes 30, às vezes 10. Por quê? Porque são muitas pessoas assistindo, eu converso com a pessoa, ela entende, sente confiança, sente segurança, sente compreendida e compra. Basicamente é isso. Mas qual que é o erro? Eu não chego, vou vendendo de cara. Por que eu vendi de cara para aquela ali? Porque ela já falou que queria comprar, né?
Mas, normalmente, o ideal é, antes de você oferecer, você fazer... Como é que faz relacionamento? Dentro do inbox? Como é que conversa? Puxando papo. Como é que puxa papo? Conhecendo a pessoa. Como é que conhece a pessoa? É o paraíso. Perguntando. O melhor jeito de conhecer alguém, entender alguém é perguntando. Então, um exemplo clássico da minha irmã. Minha irmã pediu minha ajuda nisso aqui, e aí eu falei, minha irmã ela é nutricionista especializada em amamentação infantil. Falou, Leandro, você é bom nesses negócios, faz aqui pra mim então. Eu fui lá, fiz pra ela uma campanha, ia direto pro Instagram dela, pro inbox. A campanha que não levava pra venda, ela levava pro inbox. Aí eu falei, eita, eu fazendo pra ela, né? Aí eu olhei lá e o cara tava tendo muitas perguntas por dia, muita gente entrando em contato por dia. Aí encontrei com ela pessoalmente, eita, tá ganhando dinheiro, hein, as paradas dela. Não vende nenhum. Não funciona. Eu falei, que porra, não funciona, pô. Aí eu fui ver, deixa eu ver como é que você tá fazendo. Quando eu fiz o anúncio, a pessoa ia pro inbox dela, perguntando. O anúncio era falando, ó, se você tem algum problema de amamentação, focado em mães que estão na idade de amamentação e tal, eu posso te ajudar. Qual que é a sua dúvida? Aí a pessoa falava a dúvida e ela respondia. Como funciona a consulta? Caps Lock. Não aceito plano de saúde. Valor da consulta, R$400. Importante. Cara, ela fez de um jeito que era assim, parecia dono de cartório, que quer que você volte. Pensei que ela não queria atender, mas era uma... Assim, cara, ninguém ia fechar daquele jeito, a pessoa ia embora correndo, né? O que eu falei? Não, Vanessa. Quando a pessoa perguntar, você pergunta, qual que é o seu nome? A pessoa, fulano. Qual que é o nome do seu filho? Qual que é a idade dele? Ah, é o Augusto, ele tem 2 anos e meio. Vamos dizer que ele é mais bebê, né? É o Augusto, ele tem 3 meses. Ah, e qual que é o problema que você está enfrentando com o Augusto? O Augusto, ele está com dificuldade de ganho de peso. Ele mama muito pouquinho, a gente acorda à noite, mas ele nunca está interessado no mamar. O que você já testou? Ah, eu fui numa consulta, a médica mandou passar remédio, amamentação com fórmula, mas eu não quero, porque eu acho que o leite materno é melhor. Aí fala assim, por que você acha que o leite materno é menor? E aí, cara, o que a pessoa faz? Ela está interessada em mim. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar conversando, não. Então você não vai vender. Porque esse tempo que você está gastando conversando é tempo de vendas, é comercial. É você trabalhando. Bem-vindo ao mundo do trabalho. Por quê? Vai funcionar. As pessoas vão sentir segurança e vão comprar. Pouco tempo depois dela fazendo isso, o negócio começou a funcionar. Por quê? Porque ela entendeu. Mas é lógico que isso tem que ser feito baseado em método. A gente tem, dentro do Stories 10X, a gente tem um curso inteiro só sobre Conversional Marketing. Como você conversa e transforma a conversa em dinheiro, transforma a conversa em venda. E isso é uma das coisas que mais está funcionando no marketing digital no mundo e pouca gente no Brasil está fazendo. E se você fizer, você já está na frente de muita gente. Agora, só isso funciona? Isso aqui é uma boa, aprender tudo isso é muito bom. Quer ter acesso a tudo isso? Hoje, se você quiser comprar, você já ganha o Stories 10X. Você entra lá no link da minha bio, do meu perfil agora, clica lá, você compra. Qual que é a diferença de comprar hoje para comprar na próxima segunda-feira? É porque hoje custa R$1.000. Você pode dividir até 12 vezes, vai ficar 12 de 100 e poucos, né? E custa R$1.000 e você tem de bônus acesso ao aplicativo que eu mostrei para vocês, que é esse aplicativo aqui, em que você cria toda a sequência, em que você cria todos os stories e diminui sua chance de errar. Porque às vezes você entende uma coisa, mas na hora de fazer a outra, esse aplicativo quase que te obriga a fazer a sequência correta, do jeito correto, usando os dispositivos corretos. Basicamente é isso. Você paga R$1.000, pode assistir o curso inteiro. Depois de um tempo você pega a manha, nem precisa ficar com o aplicativo. Se você quiser continuar usando o aplicativo, se você gostar, você depois renova e é super baratinho. Agora, se você comprar na promoção que eu estiver abrindo na segunda-feira, isso vai ficar por metade do preço. R$500. Eu nunca fiz uma oferta com um desconto tão agressivo na minha vida. Então, você vai pagar apenas R$500, metade do valor do que está normalmente. Isso não vai durar por muito tempo. Vai abrir na segunda-feira, vai fechar na próxima segunda-feira. Você só tem 7 dias para aproveitar isso. Depois de 7 dias, acabou. Mas, além disso, ainda tem mais coisa. Além disso, eu ainda vou te dar de bônus um curso que se chama Crescimento 10X. Porque você sabe usar o Stories 10X, mas não sabe fazer a audiência crescer. Então, eu vou te ensinar quais são os tipos de carrosséis, os tipos de foto, os tipos de reels
que impulsionam o seu crescimento, para você atrair muitos seguidores. E vou ensinar não só a criar o conteúdo desses carrosséis, fotos e reels, mas como também impulsionar isso da maneira mais barata possível para atingir o melhor público qualificado possível. Então, é por isso que você vai sair de 10 mil seguidores para 100 mil seguidores, de 3 mil seguidores para 30 mil seguidores, de 30 mil seguidores para 400 mil seguidores. E isso acontece com os meus alunos todo dia. E não é só isso, ainda vou dar de bônus para quem comprar nessa oferta o WhatsApp 10X, que é um curso que te ensina a fazer anúncio direto para o WhatsApp e a vender pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é um canhão de vendas. Às vezes você é profissional liberal, tem curso de ticket mais alto, mentoria. O WhatsApp ele é muito melhor, muito mais prático para você fazer a campanha direto para lá e já trazer venda. A gente tem muita venda feita direto pelo WhatsApp aqui na minha empresa. Eu acho que 12% das vendas, de alguma maneira, passa pelo WhatsApp aqui. Então, é muito forte. E eu também vou ensinar para vocês um curso de tráfego do meu sócio Rui, que é o que faz o tráfego nosso, mas não tráfego completo, gigante, para você virar um gestor de tráfego com 100 horas de curso de tráfego. Não, é um curso com menos de 1 hora que ensina o básico de tráfego para fazer anúncio de conversão. O que é anúncio de conversão? Ou para você converter direto venda ou converter lead. Ele ensina como é que seleciona públicos e como é que faz o anúncio falando para o Instagram ou para o Facebook. Otimize as campanhas para pessoas que estão dispostas a comprar o mais rápido possível agora. Então, esse curso é objetividade para quem precisa de venda e cliente. Chama Conversão 10X. Eu preciso converter, eu preciso trazer cliente. Então, ele vai ensinar o básico do básico, o mínimo, qual que é o texto que você tem que escrever no anúncio, qual que é o texto que tem que estar na sua página de vendas, e como é que você organiza o público, como é que você faz a organização com o objetivo de conversão dentro do Instagram. Isso não vai se repetir. Se você quiser comprar, o que você tem que fazer? Clicar no link abaixo e entrar na lista VIP, a lista de super interessados. Tá? O link aqui é só você clicar lá, entra na lista. Quando eu abrir as inscrições com essa promoção, para comprar com essas condições, com esse preço, é só por esse link de quem está na lista aqui. Se você não estiver na lista, você vai comprar pelo preço mais caro. Eu acredito, não é isso que você queira. Basicamente, essa é a diferença. Normalmente é R$1.000 e só tem de bônus o aplicativo por 6 meses. Agora é R$500, tem de bônus o Conversão 10X, o WhatsApp 10X, o Crescimento 10X e custa metade do preço. Até essa semana. Basicamente é isso, podemos encerrar a aula de hoje. Foi curta? Não, mas foi muito boa e vai mudar. Aula boa é aula longa. Pô, né? Até logo, obrigado.